Shalom, shalom, povo de Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não sabe, shalom, shalom significa paz perfeita em hebraico. Às vezes nós vemos muitas pessoas nas redes sociais, né, saudando os irmãos em shalom, shalom, mas isso significa paz perfeita, viu? E que você possa ter uma paz perfeita, que essa paz, o mundo não pode dar essa paz, só vem de Deus. Então, shalom, shalom. Eu convido a vocês desde já a se inscrever no canal, dê o seu like aí, me ajude com o algoritmo do YouTube. O YouTube ele só recomenda os vídeos para as pessoas que dêem o like, para as pessoas que compartilham, para as pessoas que comentam, tá bom? Nesse momento que eu faço esse vídeo, o meu canal é pequenininho, quase que invisível, tem apenas 22 inscritos, mas se eu tocar apenas uma alma, eu já consigo alcançar o propósito desse canal aqui, que é transformar vidas pela palavra do Senhor, que é libertar vidas pelo conhecimento da verdade, e essa verdade é a palavra do Senhor, que liberta, viu? Que faz tirar as escamas dos nossos olhos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, gente, eu sempre tenho trago para vocês aqui, diante das telas, né? Com base de notícias, em fontes confiáveis, né? E hoje vamos falar sobre qual é a relação, né, que tem essa narrativa de OVNIs extraterrestres com o arrebatamento, tá? Bom, qual é a relação disso? Quando o arrebatamento acontecer, irmãos, porque será de repente, né? A mídia global ela vai precisar de uma narrativa, ela vai precisar contar uma história por que milhões de pessoas desapareceram ao redor do mundo. E uma das narrativas, possíveis narrativas que a mídia global pode dar é a questão dos OVNIs. Né? OVNI significa objetos voadores não identificados. Daí o termo OVNIs. Tem até uma música da Bruna Carla chamada Fenômeno, que fala, né? Será que foi um disco voador? Só depois que os desviados vão entender que foi o arrebatamento do Senhor. E que tem gente que acredita que realmente existe ET, tem até, se eu não me engano, uma religião, né, da ufologia que é ligada aos extraterrestres, enfim, tem religião para tudo hoje, né? E eu acredito que possa existir mesmo essa religião de OVNIs. Mas as pessoas que nunca acreditaram na palavra do Senhor vão acreditar realmente que foi extraterrestres que levaram os salvos, né, os santos. Bom, vamos ver aí algumas coisas que eu separei para vocês falando sobre os OVNIs, né? O que é a NASA, que é a principal agência espacial dos Estados Unidos e referência no mundo inteiro sobre galáxias, sobre o espaço. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso. Bom, aqui essa matéria da CNN, tá? E aqui, no relatório da NASA, bom, foi criada uma diretoria, aqui ó, a agência NASA criou uma diretoria específica, tá? E quer usar dados de inteligência artificial para investigar os OVNIs, ou seja, eles vão usar a IA para poder ajudar a investigar aí se realmente existe OVNIs ou não, tá? Foi criado uma diretoria, né, um departamento específico só para esses OVNIs, para a investigação desses objetos voadores não identificados. Bom, eu vi aqui a matéria um pouco extensa, tá, gente? Mas se vocês quiserem ler melhor, com mais calma, é só dar uma pesquisada aí, tá bom? Sobre OVNI CNN Brasil. Bom,
Até o momento, tá? Pelos inquéritos, pelas imagens que eles têm até hoje, conclui-se que não tem evidências, de ETs, tá? Até o momento foi concluído que não tem evidências de extraterrestres, tá? Mas o que não falta são imagens, né, suspeitas. Isso aí aparece em todo canto do mundo. Bom, o interessante dessa matéria, que eu achei interessante, que eu quero mostrar para vocês, é que lá no México, gente, supostos corpos de extraterrestres são exibidos no Congresso do México. Olha só. Mostrando aí para vocês. Vendo? Pesquisadores afirmam que o conjunto de múmias peruanas com 3 dedos recentemente apresentadas como evidência potencial de formas de vida não humana é autêntico. Ó, tá vendo? Supostos corpos de extraterrestres foram exibidos no Congresso do México, em audiência realizada por deputados para debater os extraterrestres. Olha, a Câmara, né, se reunindo para debater sobre os extraterrestres é incomum, é incomum. As supostas criaturas teriam mais de 1000 anos e cerca de 60 centímetros cada. Não há, no entanto, estudos conclusivos sobre os restos mortais, ou seja, tudo isso é uma hipótese, tá, gente? Tudo isso é uma possibilidade. Bom, mas os pesquisadores fizeram isso na intenção de provar, né? Como uma prova. Olha, isso aqui existe, tá? Os ETs existem. Bom, vendo as imagens aí dos pesquisadores abrindo a tampa para mostrar. Vendo? Olha só, fizeram raio-x, olha. Raio-x. Tá vendo? Aqui do crânio, de tudo, olha, gente. Olha isso. A múmia aqui, tamanho completo. Olha. Olha, acabou. Eu achei isso aqui muito interessante, essa reportagem. Bom, e olha o que também é curioso. Ex-chefe de segurança espacial de Israel diz que ETs existem e Trump sabe disso. Bom, a gente sabe que tem muitas coisas que a mídia não revela. Não revela, mantém segredo. Todo mundo sabe disso, né? Segundo esse nome aqui, que eu não sei dizer, não sei pronunciar, é um nome, acho que acredito que é israelense. Donald Trump sabe da existência de extraterrestres e Estados Unidos tem um contrato para compartilhamento de uma base em Marte com eles, com os ETs. Olha. Deixa eu ver aqui. Eshed ainda se mostrou categórico ao garantir que há o que ele chama de Federação Galáctea. Olha, apesar de não se aprofundar sobre do que de fato se trata o termo. Ele tem 87 anos, esse general, tá? Que já é aposentado do exército de Israel. Tá? Bom, é verdade, não é? Teoria da conspiração? Até o momento é. Mas, irmãos, observe um fator muito importante aqui, tá? Quando estiver bem pertinho da volta de Jesus, que nós já estamos, eu acredito fielmente, veementemente que nós estamos muito perto da volta de Jesus, eu acredito, não estou falando aqui, irmãos, que a minha verdade é absoluta, tá? Não é isso. Mas, por estudar escatologia já há um tempo, eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Tá? E quando estiver bem pertinho da volta de Jesus, essas histórias, tá? Essas narrativas de ET vão se intensificar em toda a mídia mundial. Tá? Bom, pessoal, e a relação de OVNIs no Brasil? Os casos de OVNIs no Brasil? Bom, a Força Aérea acompanha casos desde a década de 50. Até hoje, foram pelo menos 777 casos oficiais de OVNIs no Brasil.
Tá? Os acervos estão disponíveis para consulta na internet. Bom, essa questão de OVNI sempre deu muito suspense, sempre deu muita curiosidade. É assunto, né? Pauta para muitos vídeos aí da teoria da conspiração. Bom, o que eu acho, tá, gente? Eu acho que possa existir, tá? Mas, para mim, são demônios. Tá? São criaturas sombrias, são demônios. Por quê? O apóstolo Paulo, tá? Ele fala que há seres, hostes da maldade, atuando nos lugares celestiais, que é o segundo céu. Há 3 céus. O céu azul que nós vemos, né? O pôr do sol, onde a gente vê os aviões, é o primeiro céu. O segundo céu das galáxias, é onde ficam os planetas, e aonde habita os demônios. Né? Os grandões de alta patente que mandam exércitos de demônios pequenos para atuar na Terra. E o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. Tá? E eu acredito que esses ETs, tá? Esses ETs, que para mim, na verdade, são demônios, eles atuam no segundo céu. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala? Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, fala: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Frisa bem aqui. Nos lugares celestiais. Tá? Então aqui, gente, tá deixando bem claro que se é nos lugares celestiais, é no céu. Certo? Então, aonde a gente não consegue ver, que é o céu das galáxias. É aqui que os demônios de alta patente, os capitães, né? Perdão, atuam e direcionam para os demônios pequenos atuar na Terra e fazer as suas perversidades. Então, eu acredito que esses alienígenas existem, mas para mim são demônios. E veja, irmãos, um relato de um astronauta que já foi até a Lua e ele afirma que os alienígenas, na verdade, são demônios. Eu separei o vídeo. Vejamos aqui. So you believe in UFOs, alien life? No, I don't believe in alien life. I believe that they're demonic, and that they're demonic beings that make an appearance and appear to be real, and they are real. Satan, Bible says, Satan can appear as an angel of light. So they can appear, and so nothing human can make a 90-degree turn at 3,000 miles an hour and survive. And so they have these, and I think the purpose is to draw you away from the real God and say, look at us, and this is where you ought to be, because we are superhuman and we can do it. So that's my feeling. People laugh at me generally, but I'm not going to be, I don't care. Bom, aí, gente, vocês viram, né, o relato de um astronauta que pisou na Lua e diz que aliens, na verdade, são demônios, né, que eu acredito também. Então, irmãos, uma narrativa terá que ser contada para justificar o arrebatamento. E eu acredito que essa narrativa possa ter relação com os ETs, tá? Preste bem atenção sobre a intensidade dessas histórias que vão começar
a aparecer com mais frequência na mídia. E olhai para cima, porque está perto a vossa redenção. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe.